Hoje, a cirurgia moderna de catarata, a gente visa resolver o problema do paciente, não só da opacificação do cristalino, como também do grau. A catarata é um tratamento cirúrgico, é uma das cirurgias mais eficazes que tem na medicina. A catarata é a cirurgia mais realizada no mundo e prazerosa, extremamente traz uma qualidade de vida para o paciente fora do comum. Quais são os sinais de que é hora de procurar um especialista em catarata? A catarata, ela aparece principalmente por volta de 50 anos a mais. Os principais sintomas é o embaçamento, o óculos começa a mudar de grau demais, você faz um óculos, aí 2, 3 meses o óculos já está ruim. Isso tudo são sinais de catarata. E como que é feita a avaliação completa de catarata aqui no Hospital de Olhos? Aqui é um processo bem complexo. A gente passa os pacientes mais ou menos umas 7 máquinas diferentes. Porque a cirurgia que a gente está propondo fazer aqui no hospital não é uma cirurgia de catarata, é uma cirurgia de catarata refrativa, né? Então a gente quer, além de tirar a catarata, corrigir a visão do paciente. Então são muitos detalhes. Por exemplo, o filme lacrimal do paciente interfere na qualidade de visão da catarata. O cálculo da lente intraocular é uma das principais coisas que tem, porque é cálculo extremamente delicado, entendeu? Então, a gente usa interferometria para medir exato. Por exemplo, se você tiver 2, 3 milímetros, 0,03 milímetros de diferença, você dá uma diferença grande no grau do paciente, entendeu? Então, esses cuidados a gente tem que tomar com muito carinho. Por exemplo, a gente não vai operar um paciente hoje sem examinar a retina dele, né? Porque o paciente de catarata, ele tem por volta de 50, 70, 80 anos, então a probabilidade dele ter um problema na retina também é muito grande. Então a gente tem que fazer uma tomografia da retina para ver como é que está a saúde da retina, até para indicar uma melhor lente para ele, porque não é todo mundo que vai poder usar a lente que enxerga de longe de perto. Vai ter uns que vão precisar de usar uma lente que só enxerga de longe. E tem outros exames também, alguns casos que a catarata está muito densa, a gente tem que fazer ultrassom. E para a gente corrigir o astigmatismo do paciente na cirurgia, a gente precisa fazer uma marcação que chama Varion, que é um aparelho que tira uma foto do paciente e que na hora que eu vou operar o paciente, ele projeta no olho do paciente o local que a lente tem de ficar, entendeu? Então, o paciente tem de ver também como é que está o potencial de visão dele, se o potencial de visão dele é bom ou não é, para a gente já dar uma expectativa para o paciente, você tem um potencial de visão muito bom, não, o senhor já não tem um potencial de visão muito bem, a cirurgia sua vai melhorar, mas não vai melhorar tanto. Então, o dia que o paciente vier fazer o exame de catarata aqui, ele pode vir com o tempo, porque é muito exame que tem que fazer. Como é que é a recuperação após a cirurgia de catarata? A recuperação é muito tranquila. O paciente, com uma semana, a gente opera num dia, no outro dia a gente vê o paciente, né? Que aí o olho está um pouco embaçado ainda. Com uma semana, a gente já vê o paciente para ver como é que está. 95% dos pacientes, quando vem com uma semana, já está apto a operar o outro. Entendeu? Então, se não tiver apto ainda, a gente espera mais uma semana e opera o outro. Então, é um pós-operatório muito tranquilo. Exige, é lógico, não pode machucar o olho, você não pode dormir em cima do olho, você tem que evitar um período de fazer exercício físico, uns 10 dias. Mas assim, hoje, uma cirurgia muito tranquila de pós-operatório. Quando eu formei, quando eu comecei na oftalmologia, o paciente ia ficar internado 5 dias no hospital. 5 dias. Você vê como mudou. Hoje já vai para casa. Já vai para casa, opera e vai para casa. A cirurgia hoje é feita com colírio anestésico agora, entendeu? Nem anestésico a gente não injeta no paciente, entendeu? O paciente fica consciente, ele vai para casa imediatamente depois e volta no dia só para a gente ver. Quem tem catarata? O pessoal às vezes tem essa pergunta, né? Mas quem tem catarata pode voltar a enxergar bem? Se ele tem catarata e não tiver nenhum outro problema na visão, ele, não é que ele pode, ele vai enxergar bem, e vai enxergar melhor do que enxergava antes. Porque pensa bem, o paciente tem 3 graus de hipermetropia a vida inteira. Ele não enxerga, ele está com 55, 60 anos e não enxerga nem de longe nem de perto. E não é só pela catarata, que não enxerga pelo grau. Aí ele opera a catarata, ele volta a enxergar de longe de perto, sem óculos. Então não é se ele se pode, não. Ele vai enxergar melhor. E ela pode voltar depois da cirurgia? Não, a catarata, ela não volta depois da cirurgia. O que acontece muitas vezes é uma membrana que tem atrás da lente, que chama cápsula posterior, que a lente ela fica dentro do envelope. A parte da frente do envelope a gente tira, para a gente tirar a catarata. E a parte de trás permanece, que é onde a gente coloca a lente. Então, essa cápsula, em alguns pacientes, principalmente com as lentes de pior qualidade, não, acontece lente de boa qualidade também, mas assim, em termos de 5%. Agora, essas lentes de pior qualidade, quase 100% dos pacientes vêm ter uma opacificação da cápsula. Então, o embaçamento, novamente, de visão, não pela catarata, sim pela opacificação dessa cápsula posterior, que também é um procedimento tranquilo que a gente faz com laser e volta, entendeu? Mas não é que não dê em lente boa, dá sim, mas em lente ruim, dá muito. A escolha da lente intraocular, ela impacta no resultado ali final da cirurgia? É a principal escolha que o paciente tem que ter, porque vai determinar a visão que ele vai ter pro resto da vida. Se o paciente escolher uma lente que tem a tecnologia de 1990, ele vai rodar com a lente de 1990. Agora, se ele escolher uma lente de 2025, ele vai enxergar com uma lente de 2025. Pensa como era um carro de 1990. Ele roda? E pensa como é o carro de hoje. Então, esse processo de escolha da lente é a principal decisão que o paciente tem que tomar. E o médico é responsável por orientar o paciente a tomar a melhor decisão, né?
Porque hoje a gente não obriga o paciente a fazer uma lente, a gente dá as informações e explica, ó, qual que é a melhor lente para você? Essa lente aqui, ó. Porque às vezes a gente tem um paciente que enxerga de longe. Ele não, por exemplo, tem alguma alteração na retina, alguma outra doença, que a gente não vai pôr ele com a lente de chegar de longe de perto, a gente vai pôr e sugerir para ele a lente que enxerga melhor de longe. E ele vai usar o óculos para perto. Já outros pacientes que não tem problema de ter esse benefício de enxergar longe de perto, a gente vai orientar a lente de longe de perto. Mas é lógico, um paciente que pode usar uma lente de longe de perto, que é uma lente multifocal, ele também pode usar uma lente de longe. Se você fica muito apertado para mim, a lente, eu não consigo pagar essa lente, ele pode usar uma lente de longe. Então, mas ele tem que saber qual a melhor tecnologia que tem. E se cabe ao médico não escolher, obrigar o paciente a colocar a lente, mas sim mostrar para o paciente, discutir. Isso na oftalmologia chama share time. Entendeu? É sentar com o paciente e discutir o que ele quer da vida dele. Porque é uma decisão que ele vai tomar ali para o próximo. Hoje, um paciente de 60 anos ele vai viver mais 40 anos. Entendeu? Então, aquela lente que ele escolher ali vai estar com ele por 40 anos. Então, isso é uma decisão que realmente que gasta um certo tempo de discussão com o paciente para ele escolher o que é melhor para ele. Se o paciente dizer assim para você, eu posso operar os 2 olhos no mesmo dia, é possível? Não, possível tudo só não convém. Porque é uma cirurgia intraocular. É muito difícil ter complicação. Mas vai que o paciente tem um problema infeccioso e vai ter um problema nos 2 olhos, entendeu? Então, não é que não possa, em muito lugar até faz a cirurgia no mesmo dia. Não é indicado. Não é assim, não é prudente, né? Não é prudente. Não é prudente. Poder fazer pode, mas não é prudente. Há alguns casos assim, de limitações extremas, o paciente que não tem consciência, que tem SEDA, que tem geral, que tem uma síndrome, uma coisa, a gente até pode fazer por essas ocasiões especiais, mas não é o aconselhado. Agora, uma cirurgia refrativa com laser, a gente faz os 2 olhos. Tranquilamente. Que as pessoas podem esperar de diferente, né, optando por operar aqui no hospital de olhos. A primeira coisa que ele pode optar a diferença é a seriedade. Nós vamos ter a seriedade de cuidar do olho dele da melhor forma possível. Agora, em termos de tecnologia, não tem outro hospital que tem as tecnologias que a gente tem. A gente tem um microscópio que é o melhor da cidade, a gente tem um aparelho de fazer laser, que é o melhor da cidade, é o único da cidade, né? Não é o melhor, é o único da cidade. Nós temos o Varium, que é um medidor, que é aquele aparelhinho que eu falei, que mostra que a lente hoje ela tem um astigmatismo, então ela é mostrada o lugar que o médico vai implantar ela. Então, a gente tem esse aparelho. Então, na área de catarata, a gente tem os melhores equipamentos a nível mundial, né? Nós temos parceria com a Johnson & Johnson, que é uma empresa multinacional, que ela traz pra gente tudo que é mais moderno, que tem em termos de lente intraocular. E agora mesmo a gente vai implantar uma nova lente que tá entrando no mercado, que é de full range, que é uma lente mais moderna. A gente vai ser os primeiros a implantar. Então, tem essa parceria muito grande com o laboratório da Johnson & Johnson, que traz pra gente, em primeira mão, as tecnologias mais modernas.